Então, um dos desafios hoje vai ser interessante, você vai ver os meus slides são em inglês, né? E certamente no meio da palestra vai haver alguma palavra que eu não vou saber traduzir. Então eu vou contar com vocês para me ajudarem, viu? Vocês vão participar e nós vamos então falar um pouco sobre inteligência emocional. Essa palavra glimpse, para vocês que talvez não tenham um conhecimento profundo da língua inglesa, quer dizer um olhar superficial, não é isso? Eu sou, como o Belta falou, eu sou engenheiro naval, e não só de estruturas, viu, Belta? Eu fiz naval máquinas também, eu tenho 2 títulos aqui dessa escola, eu fiz também a área de motores na naval, mas foi na estruturas que o Belta e eu interagimos e novamente é um prazer muito grande estar aqui. Eu queria agradecer ao professor Siqueira, que está sentado na última fileira lá. O professor Siqueira foi quem eu primeiro conheci, foi mais ou menos, foi 2 anos, né, Siqueira? 2 anos nós nos conhecemos lá na Flórida. O Siqueira estava visitando. Não, mas eu vim aqui o ano passado, não foi? Também? Foi tudo ano passado, tudo bem. Uma das coisas que acontece quando você chega na minha idade é que você não lembra bem das coisas. Não lembra bem das coisas. Mas eu queria... é a última só daqui. A última daqui. Eu até trouxe aqui para ele, se vocês verem, ele me deu de presente um distintivo da Poli, que eu uso com muito orgulho. Que aqui é que eu comecei minha carreira. Mas, Siqueira, eu trouxe um para você das unidades da Flórida. Você passa para ele lá para mim? Assim a gente está aqui, tá? Para você usar quando a gente fala sobre o que nós queremos fazer. O Belta deu uma introdução, não a minha carreira, mas a introdução do que ele falou sobre inteligência emocional, muito precisa. Realmente, a vida da gente, a vida que vocês, engenheirandos, que vão entrar na força de trabalho agora no século XXI, a velocidade das coisas, da tecnologia como está, vocês vão depender do seu futuro sucesso de entender o que essas componentes que nós vamos falar aqui realmente significam. Não para dizer que a parte técnica, que vocês estão aprendendo nos cursos normais de engenharia aqui, seja menos importante. Não são. Isso é uma coisa que vocês vão fazer a vida inteira. O dia que vocês acharem que sabem tudo é o começo do fim. A gente aprende a vida toda. A gente nunca para de aprender, independente de que nível vocês estejam operando. Numa companhia, na academia, ou onde vocês escolherem as suas carreiras. Então vamos falar hoje sobre inteligência emocional. Primeiro, seguindo um pouco o que o Belta falou, eu vou montar uma estrutura dos temas que nós vamos apresentar aqui e eu vou usar esse slide em todas as palestras que nós vamos fazer para vocês entenderem. O importante é que, como engenheiro, vocês são ótimos analistas, certo? Isso é o bom do engenheiro e o motivo pelo qual o engenheiro é líder é por causa da capacidade de análise que o engenheiro tem. Então vamos montar um sistema, uma estrutura dos temas para que a gente saiba onde nós estamos no evento. Então primeiro o contexto do evento é um contexto de liderança. É um contexto de liderança e eu coloquei lá a palavra confiável. Existe uma das coisas mais importantes do líder é a credibilidade. Credibilidade é uma coisa que você constrói a pouco em todas as suas atitudes, em tudo que você faz. Eu falo para os meus alunos que credibilidade é uma coisa que você constrói do momento que você acorda de manhã até o momento que você vai para a cama de noite. E não pode bobear, porque é como tudo quase na vida, é muito fácil de destruir. Se você escorrega fora do caminho, certo? Você destrói a sua credibilidade, isso é muito fácil fazer, construir edifício. Então, liderança, o engenheiro líder, ele tem que criar sua credibilidade e continuar sendo confiável o resto da sua carreira, em todos os minutos. Então, esse é o contexto, liderança confiável, vocês sendo líderes e confiáveis. A confiabilidade, existem pesquisadores, e eu vou falar em mais detalhe disso quando nós falarmos sobre ética amanhã, ela é função de 2 variáveis. O caráter que vocês têm, o compasso moral que vocês trazem para a mesa, e a competência.
A competência, como nós dissemos, é a parte técnica. O caráter são o que chama-se em inglês de soft skills, né? São essas características que vocês têm que conhecer para se tornarem os líderes que os seus professores esperam que vocês sejam. Não só os professores, mas a sociedade. Como profissionais, vocês têm expectativas que a sociedade coloca em vocês. E vocês, para serem esses líderes, têm que lidar com a sua competência e têm que lidar com o seu caráter. Hoje e amanhã nós vamos falar de liderança emocional e ética. Esses dois componentes fazem parte da área do caráter. E vamos falar na quarta e na quinta-feira sobre inovação e empreendedorismo. Esses caem na área da competência. Vocês conhecerem o que é inovação, como que ela funciona e o que é o empreendedorismo e como que ele funciona. Então nós vamos lidar, metade do evento vai ser na área do caráter e a outra metade na área de competência. E eu vou usar isso para que a gente saiba onde é que nós estamos. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Funciona a tecnologia, funciona direitinho. O que é inteligência emocional? Antes de falar do Goleman, que eu sei que nós começamos da Lisette, eu vou falar para vocês por que a inteligência emocional é importante. Como que nós sentimos o ambiente em nossa volta? O que acontece? Como é que nós observamos o ambiente que está à nossa volta? Todos os nossos sentidos, visão, olfato, audição, tato, na realidade eles entram no cérebro por trás. Né? Eles entram no cérebro por trás, perto ali onde tem o cerebelo, aqui. Não está funcionando o meu leigo, tudo bem. Aqui. Né? Eles entram por aqui. Eu sou leigo nessa área, eu acho que a Lisette pode falar mais sobre isso do que eu, mas eu vou falar algumas coisas. Né? Eles entram por trás e nós damos sentido ao que nós estamos observando no último pedaço do cérebro em termos de evolução, que é o lóbulo frontal. É aqui na área da frente. Nós estamos olhando o cérebro aqui de lado, né? Você sabe, aqui é onde entra a coluna vertebral, né? Então, a informação tem que viajar por onde ela entra até onde a gente faz sentido. E o problema é que quando ela vai daqui para cá, vocês sabem como é que são as células do cérebro, né? Tem os dendritos, eles vão se comunicando, a informação vai passando, ela tem que viajar. É um tempo muito imediato, mas existe um tempo físico para vir daqui até aqui. E na passagem, elas passam por um sistema que chama sistema límbico, que está dos lados, nos lóbulos laterais. E a verdade é, então, pesquisadores, isso é resultado de pesquisa, não é só a gente falando aqui, existe um tempo que leva para a informação chegar lá e aqui. E antes, como no sistema límbico é que todas as nossas emoções são coordenadas, a gente primeiro sente e depois coloca sentido no que nós estamos observando. Eu dou um exemplo quando eu falo com os estudantes a respeito disso, de violência no tráfego. Né? Violência no tráfego. Se vocês estiverem guiando e alguém fechar vocês não começam a racionalizar e falar, mas quem sabe, talvez tenha um cachorrinho atravessando lá, por isso que a pessoa veio, ou talvez tivesse alguém atravessando, ou talvez furou um pneu. Não, o que vocês sentem quando a pessoa fecha vocês? Primeira coisa, fica a pé da vida, né? Primeiro, antes de comer, aí depois que você está raivoso e pensando em fechar de volta, jogar uma pedra, sei lá, alguma coisa desse tipo, antes disso, aí você começa a racionalizar. A gente primeiro sente. Então as emoções vêm primeiro. Depois você põe sentido no que você está observando. E a inteligência emocional, o que é então? É o seguinte, é o balanço, o equilíbrio entre o cérebro emocional e o cérebro racional. É o conhecimento do que
como que nós observamos o nosso ambiente. E por que isso é importante? A inteligência emocional é um equilíbrio entre o cérebro racional e o cérebro emotivo. E nós sabendo sempre, lá no fundo, que nós primeiro sentimos, depois a gente vai analisar. Tá? Por que é importante? Aí vem o nosso amigo Goleman. Nas décadas de 90, a área de inteligência emocional vem sendo estudada com esse título mais ou menos há 2 décadas. Goleman escreveu esse livro, Inteligência Emocional. Minha colega tem uma cópia dele ali. Né? Em 95. Em 95 ele publicou esse trabalho. É um trabalho que foi feito por ele, um trabalho de pesquisa que foi feito por ele. Ele continuou fazendo pesquisa em várias firmas, em várias indústrias, etc. E ele, em 98, escreveu um artigo no Harvard Business Review chamado What Makes a Leader? O que faz um líder na área de inteligência emocional? E esse artigo, até hoje, é um dos artigos mais lidos na Harvard Business Review. E ele diz aqui, o quociente de inteligência, o famoso QI, tá certo? Quociente de inteligência, eles são importantes, como disse o Buelton na introdução, mas condição sine qua non para a liderança é a inteligência emocional. E ele postulou no seu artigo, ele postulou que o que distingue os grandes líderes dos bons